provocados realmente ao arrependimento, sermos provocados realmente a uma mudança de vida. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler somente a parte A. Eu quero fazer essa mensagem hoje mesmo, em 2 etapas. Então, quando os irmãos veem que já seria a metade da mensagem, aí eu começo a outra parte. Todos acharam? Repitam comigo. Porque o salário do pecado é a morte. Agora vamos falar todo mundo junto. Porque o salário do pecado é a morte. Mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus. Pai querido, eu tenho, Senhor, um grande temor, Pai, da Tua palavra, Deus. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha me perdoar, Senhor, nesta noite. Bem como, meu Deus, toda a igreja, Pai. Porque a Tua palavra, meu Deus, fala, Pai querido, diretamente aos nossos corações. E eu creio, meu Pai, que é o desejo do Senhor, que estejamos, Pai querido, alimentados, ó Deus, pelo Teu Espírito, sem engano, Pai querido, sem dolo, meu Deus. Queremos, Pai, transmitir, Senhor da glória, uma palavra, meu Deus, que venha impactar, Pai, o coração da Tua igreja, e que nós possamos olhar, Pai querido, mesmo, Pai, em uma noite chuvosa. Eu creio, meu Deus, que o Senhor quer falar para este povo que aqui está, Senhor. Age, meu Deus, nesta noite. Toma-me, Pai querido, em Tuas mãos, Senhor. Me direciona, Pai querido. Mesmo, meu Deus, eu tendo buscado, Senhor, estudos, Pai, em escritos, Pai, em livros. Mas eu quero, Senhor, ser boca de Deus, Pai, nesta noite. Usa-me, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, com toda a humildade, Pai, do meu coração eu te peço. Dá-me da Tua graça, em nome de Jesus. Outro dia, irmãos, eu contei a história de um irmão evangelista. E ele saía pelos lugares para evangelizar. E de repente ele encontra um jovem. E ele diz assim: jovem, Jesus te ama. Jesus tem algo poderoso para a tua vida. Se arrepende dos teus pecados. Te volta para o caminho do Senhor. E ele olha para aquele evangelista e diz assim: olha, eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de hino, eu não quero saber de nada. Eu quero viver a minha vida sem dar satisfação para ninguém. E ele disse: pois bem, mas eu quero deixar uma palavra para você nesse dia, nesta manhã. O salário do pecado é a morte. E aí aquele jovem ficou meio atormentado, mas mesmo assim manteve a sua posição e saiu. Com 20 dias aquele jovem liga para o evangelista e diz: evangelista, ora por mim, porque me esfaquearam e eu estou aqui a ponto de morte. Ele disse: jovem, você lembra naquele dia em que eu falei para você que o salário do pecado é a morte? Você ainda não recebeu o teu salário. Você apenas recebeu o adiantamento do dia 15, porque o salário do pecado é a morte. E aí aquele jovem ficou numa situação difícil. Ele disse assim: imagine quando você receber o seu salário, a sua hora extra, o seu adicional, a sua indenização, como vai ser na sua vida, qual é a posição que você vai tomar. E aí, irmãos, eu quero dizer para os amados irmãos, para a igreja do Senhor, o castigo para o pecado é a morte. A palavra do Senhor diz, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia, irmãos, ela não fala que metade da humanidade pecou. Ela não diz que 1/3 da humanidade pecou, mas ela diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso, a pregação que nós falamos sobre o Senhor Jesus Cristo é para um arrependimento de pecados. Todos os dias nós devemos nos arrepender. Que é isso, pastor? O pastor também tem que se arrepender todos os dias. Cada um dos irmãos deve prostrar
joelho e se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, porque eu reconheço as minhas transgressões. Quando nós fazemos isso, irmãos, todo dia da nossa vida, nós temos uma comunhão mais estreita com o Senhor. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa: Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Jesus, ele foi cravado ali no madeiro. Por quê? Porque nós pecamos e ele entregou a sua vida em nosso lugar. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero falar um pouco, irmãos, porque o salário do pecado é a morte. O pecado separa a humanidade de Deus. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado, irmãos, nos deixa tão afastados de Deus, que quando o inimigo quer fazer algo contra a vida daqueles que estão sem o direcionamento de Deus, ele vai e faz. Porque o ser humano ficou sem a proteção do Senhor. Em Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, diz o seguinte: porque o Senhor não está com os seus braços curtos, não está com os seus braços encolhidos, e nem os seus ouvidos estão tapados, de maneira que ele não possa ajudar, e de maneira que ele não possa ouvir. Porém, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Talvez os amados irmãos pensem assim: mas eu não preciso ouvir essa palavra hoje. Irmãos, esse som está ecoando, mas a palavra de Deus diz que o pecado separa o ser humano de Deus. Quando estamos separados de Deus, estamos à mercê do mundo, estamos à mercê do diabo, estamos à mercê dos inimigos das nossas almas, que são os anjos caídos. O pecado, irmãos, nos amaldiçoa. Em Josué capítulo 7, versículo 12, diz que o povo não conseguiu vencer a Ai, porque havia um anátema. Havia algo maldito, então o povo passou a ser amaldiçoado por causa de um homem que tirou os utensílios da cidade de Jericó e escondeu dentro da sua tenda. Quando nós escondemos o pecado dentro de nós, quando nós escondemos o pecado da nossa família, quando nós sabemos e não confessamos ao Senhor, nós nos tornamos amaldiçoados por causa do pecado. Quero dizer para os amados irmãos que a minha vontade não é falar disso. A minha vontade, irmãos, com toda sinceridade, é dizer que os irmãos vão prosperar, vão ter grandes empreendimentos, ter grandes coisas. Porém, nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus. Toda prosperidade, toda saúde, toda bênção, toda graça, toda alegria, toda felicidade de Deus, ela provém, irmãos, da nossa fidelidade com Deus. Algumas pessoas pedem saúde e recebem saúde, porém não têm a presença de Deus e vivem tristes. Muitas pessoas pedem alegria, e têm alegria, mas não têm prosperidade, porque falta-lhe a presença de Deus e ele não pede a presença de Deus. Mas quando você pede a presença de Deus, todas as coisas são acrescentadas na nossa vida, na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, irmãos, não deixa o ser humano prosperar. Em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, diz que quando o homem guarda o pecado dentro de si, quando ele não se arrepende diante do Senhor, Deus impede com que ele prospere. Eu estou falando do ser humano porque eu já estive em algumas igrejas e eu mencionei aqui para os irmãos. Quando o pastor lança uma palavra e diz o homem, e o homem, e o homem, e às vezes a mulher se sente ali retraída. Por isso que eu digo ser humano. O ser humano é tanto o homem quanto a mulher. Não esconda, irmãos. Não deixe que o pecado pare a sua prosperidade. Não deixe que o pecado te pare diante das circunstâncias. Mas se arrependa. Se você está em pecado ou estava em pecado, diga: Deus, eu me prostro diante da tua presença. Porque o pecado, irmãos, é a única coisa que afasta o homem de Deus. O pecado é a única coisa que entristece a vida do ser humano. Você olha para o ser humano e muitas vezes ele está rindo e pulando, mas só Deus sabe, e Ele mesmo sabe o que passa dentro do seu coração, quais os sentimentos que ele tem na sua vida, como ele pode se deitar e se levantar no dia seguinte, como ele vai chegar no seu trabalho, como vai chegar diante dos seus amigos. O pecado causa uma tristeza no ser humano, porque a alma do ser humano deseja liberdade, a alma do ser humano deseja alegria, a alma do ser humano
deseja vida, a alma do ser humano deseja, irmãos, felicidade, e muitas vezes não tem tudo isso, porque tem se afastado de Deus. O nosso pecado, irmãos, ele aborrece o nosso Deus. Quando nós pecamos, Deus se entristece, Deus se ira, Deus se aborrece. Mas Deus toma prazer no homem que se arrepende, no ser humano que se arrepende. Deus tem prazer naquela pessoa que se prostra, volta o seu caminho para Ele e diz assim: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu conheces o meu ser, o Senhor sabe do que eu sou capaz. E amados, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, para todos. Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe do que você é capaz. E vou dizer uma coisa para você ficar mais esperto, para você se despertar. O diabo também sabe do que você é capaz. Por isso ele não quer que você esteja na presença de Deus. Por isso ele não quer que você seja totalmente liberto. E você também sabe do que você é capaz. Imagine o potencial que você tem na presença de Deus. Imagine o gigante que você pode se tornar se você se render totalmente ao Senhor e disser: Senhor, toma conta da minha vida. A partir de hoje eu quero ser um com o Senhor. Imagine a potência que você será. Quando pecamos, Deus esconde o seu rosto de nós. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos e nós até dizemos assim: se Deus quiser, Deus vai me ajudar, Deus vai te querer. Porém, quando nós pecamos, Deus esconde o rosto de nós, irmãos. Por isso nós precisamos todos os dias de arrependimento nas nossas vidas. Todos os dias, todos os momentos, Deus me perdoa. Senhor, olha para mim, me lava, me purifica. É isso que nós precisamos pregar todos os dias e reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. E também reconhecermos, irmãos, que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante do Senhor. Deus quer que nos arrependamos. Quando pecamos, Deus nos priva dos nossos próprios filhos. Alguém pode abrir a Bíblia em Oséias, capítulo 9, versículo 12. Quando pecamos, irmãos, Deus nos priva dos nossos próprios filhos. Abra em Oséias, capítulo 9, versículo 12. E aquele que achar, irmãos, leia, para que todos nós possamos escutar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias 9, 12. Amém? Ainda que venha a criar seus filhos, ainda que venha a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem aí deles, longe deles, nem afastado. Então, irmãos, Deus nos priva dos nossos próprios filhos quando pecamos. Ainda que venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles quando deles me apartar. O Senhor está dizendo, irmãos, que nós temos uma responsabilidade muito grande com a sua palavra, com a igreja, com a nossa família, com os nossos filhos. O pecado separa o homem de Deus. O pecado amaldiçoa a humanidade. O pecado não nos deixa prosperar. O pecado aborrece o nosso Deus. Quando pecamos, Deus esconde de nós o seu rosto. Quando pecamos, Deus nos priva dos nossos próprios filhos. Pelo pecado, a morte passou a toda a humanidade. O pecado, irmãos, é uma herança maldita. Nós herdamos o pecado por causa de um homem que desobedeceu a ordem de Deus. Nós herdamos o pecado e a morte por causa de um homem
que não obedeceu a palavra do Senhor. E Deus tem nos chamado à responsabilidade de obediência. Pelo pecado, a morte passou a toda a humanidade. Está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado trouxe a morte. Você pode ver que não houve um homem. A Bíblia menciona apenas dois dentro da sua palavra. Elias e Enoque, que não morreram, que foram trasladados. Porque Deus, eles andavam com Deus, como diz a palavra, e Deus o tomou para si. E aí eu pergunto aos amados irmãos, o que é morrer? Morrer, irmãos, é partir. Partir é desaparecer, falecer, penecer, perecer, sumir. Em uma palavra mais arcaica, é se acabar, parar de funcionar. Deus quer, irmãos, que funcionemos. Deus quer, irmãos, que venhamos agir de acordo com a sua vontade. Deus quer que nos arrependamos dos nossos pecados. Deus quer que o amemos. Deus não quer, irmãos, a humanidade sucumbindo. Deus não quer a humanidade finda. Deus não quer a humanidade corrompida. Precisamos de vida. Por isso, precisamos de perdão. Deus tem o perdão para as nossas vidas. Deus tem algo poderoso. Deus quer nos resgatar. Deus quer nos alimentar novamente. Deus quer nos fazer viver novamente. Porém, nós precisamos da graça redentora do Senhor, que é o Senhor Jesus. Para termos os nossos pecados perdoados, nós precisamos crer e aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Devemos crer e confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus, que Ele nos perdoa. A salvação, irmãos, é alcançada somente por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós cremos na sua palavra, quando nós cremos que Ele nos perdoa de todos os pecados, irmãos, aí nós começamos a entender o que é a vida. Agora eu quero começar a pregar. Pastor, só falou de morte, só falou de pecado. Agora eu quero que você repita comigo. Mas o dom de Deus é o perdão e a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Amados irmãos, todo o nosso pecado nos afastou de Deus. Por isso, dê uma olhada para cá. Isso aqui é a marca do pecado. A marca, irmãos, ela vai continuar. A marca do pecado, ela continua no nosso corpo físico. A marca do pecado permanece. Algumas pessoas olham assim para mim, irmãos, às vezes eu estou de bermuda. Aí o camarada olha para mim, olha para o meu rosto. Eu já não sou muito bonito, sou só um pouquinho. O camarada olha assim e já fica meio com medo. E aí, irmãos, sabe por quê? Porque o pecado deixou uma marca na minha vida. Cada um de nós temos uma marca. Eu não sei qual é a marca que você tem, mas Deus sabe, você também sabe. Cada um de nós temos uma marca do pecado e essa marca ela não vai desaparecer, porque essa marca serve de testemunho, de vitória, de libertação, de graça, de poder, do poder do Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. E aí o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte, porém há uma solução. O dom de Deus, gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, o que é vida, o que é viver, é existir, viver é servir, viver é buscar, viver é dar valor a outras pessoas.
Viver é mostrar que nós, irmãos, estamos preparados para servir outras pessoas. Viver é prosperar. Viver, irmãos, é andar com dignidade. Viver é andar em arrependimento. Viver é andar com um coração quebrantado e contrito. Viver é viver na presença do Senhor, atingir os seus objetivos. Viver é ser feliz. Talvez você diga, pastor, mas como eu posso ser feliz na humanidade, da maneira em que ela vive? Jesus Cristo, irmãos, quando ele olha para aquele lugar, Israel é somente um deserto e tudo que planta ali prospera. Jesus começava a olhar e o povo olhando com Jesus, talvez eles pensavam assim, o que Jesus está vendo? Jesus dizia assim, olha como os lírios estão lindos. Olha as flores dos campos. Olha os pássaros que estão voando. Eles não têm preocupação com o seu dia de amanhã, porque o vosso Pai as alimenta. Os campos estão brancos para ser. Há pessoas, irmãos, que só conseguem existir. E ainda gritam, eu existo. Mas não vivem. Porque você olha para as pessoas e elas estão carrancudas muitas vezes. Você olha para as pessoas e elas estão abatidas muitas vezes. Você olha para as pessoas, irmãos, e elas estão correndo atrás. E alguns dizem assim, eu estou correndo atrás do prejuízo. Não corra atrás do prejuízo. Corra atrás da vitória. Corra atrás da graça. Corra atrás da bênção. Corra atrás, irmãos, do seu alvo atingido. Deus não quer que você corra atrás de prejuízo algum. Ele diz assim, que Ele quer que você viva o dom. Mas o dom gratuito de Deus é o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos chama. Deus viu que os pensamentos da humanidade estavam se distanciando dele. E aí, irmãos, para terminar essa mensagem, se for possível, eu queria que os irmãos abrissem Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, irmãos, faz uma proposta para as nossas vidas. Deus nos chama e diz assim, eu tenho uma proposta para vocês. Olha o que diz o versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde, então, e arquirmos, arrazoemos, conversemos juntos, vamos entrar em questão, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ei, se quiserdes me ouvir, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Deus quer entrar em acordo conosco. Ei, cessem de fazer o mal. Se arrependam. Aprendam a fazer o que é bom. Cuide da causa dos necessitados. Irmãos, Deus está nos chamando a uma responsabilidade muito grande. Ei, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este dom é gratuito. Porém, vocês precisam aprender a fazer o que é bom. Cessem de fazer o mal. Mudem as vossas vidas. Lavai-vos, purificai-vos.
tirai a maldade dos vossos corações. Quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos pensando mal, muitas vezes. Quantas vezes pensamos na vingança. E o nosso Deus diz, amados irmãos, aquele que olha para o seu irmão com ódio, ele já cometeu homicídio. Amados, nós precisamos colocar o Evangelho dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E temos que pedir a misericórdia de Deus primeiramente para nós. Não é fácil trazer uma mensagem assim, mas o Senhor está clamando à sua igreja. O Senhor está dizendo assim: ei, arrazoemos juntos. Se o seu pecado é terrível, se o seu pecado é nojento, se o seu pecado é negro ou vermelho, para mim não importa, eu te tornarei branco como a neve. Deus está dizendo: arrependam-se. Deus está dizendo: arrependam-se. Feche seus olhos por um momento. Mas feche mesmo de verdade. Deus sabe o que você já sentiu durante esta semana no teu coração. Deus sabe o que eu senti esta semana no meu coração. Deus sabe, irmãos, o que você está sentindo neste momento. Deus sabe do que você é capaz. E talvez, amado irmão, amada irmã, durante esta semana você pensou: eu vou desistir de tudo, porque eu não consigo. Eu não consigo andar do jeito que Deus quer. Eu não consigo andar do jeito que meu esposo quer. Eu não consigo andar do jeito que a minha esposa quer. Eu não consigo andar do jeito que o meu filho quer, do jeito que o meu pai quer. Deus está dizendo: arrazoemos, arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam negros, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como neve. Deus está te chamando, amado. Deus está te chamando, irmão, irmã, família, ao arrependimento. O salário do pecado é a morte, sim, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus. Deus sabe do que você necessita. Deus sabe do que você é capaz, e você é uma potência nas mãos de Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Faça uma oração nesta noite. Faça uma oração nesta noite. Faça uma oração, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se você precisa de arrependimento nesta noite, confesse ao Senhor. Confesse a Deus nesta noite. Diga: a Deus, eu sou um miserável pecador. Eu preciso, Senhor, me arrepender. Quantas oportunidades o Senhor me deu para fazer o bem, Senhor, eu não fiz. Precisamos de arrependimento, precisamos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, como miserável, Deus, eu tenho visto. Muitas vezes, Deus, eu tive a oportunidade, Deus, de ajudar, de fazer o bem, eu não fiz. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, meu Deus. Age, Deus, na minha vida. Eu quero, Senhor, estar como no dia que eu te aceitei. Eu quero estar, Senhor, como no dia, Senhor, que eu entreguei a minha vida. Eu quero estar puro diante de Ti. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Rose, por
creio que Deus tem uma obra na vida de cada irmão. Irmão Alessandro, dê uma olhadinha aqui para trás, dê uma olhadinha ao redor. Olhe para o outro lado. São frutos de um trabalho que nós sonhamos há 2 anos atrás. E quando viemos, eu lembro que o primeiro culto antes de perder o carro, foi ali naquela casinha azul. E os demais irmãos foram ali na rua. Alguns irmãos lembram. E quando nós apresentarmos aqui a irmã Rosa, eu vejo, irmãos, um ministério crescente, algo fluente, algo que vai ser um estouro. Eu falei à tarde aqui. Eu queria, irmãos, apresentar a irmã Rosa, que ela se dispôs, tem um coração ardente pelo ministério de jovens, de adolescentes, de crianças. E eu creio, irmãos, que cada irmão tem algo de Deus para fazer. E nós queremos aqui, irmãos, apresentar a irmã Rosa, que se dispôs. E disse, pastor, eu tenho desejo de fazer, de trabalhar com crianças. Irmãos, nós temos algumas coisas para trabalhar com crianças. O pastor e a pastora poderiam bem trabalhar com as crianças, mas teria que ter alguém aqui para ministrar, para administrar. Se os irmãos tiverem ideia, irmãos, apresentem as ideias e vamos. Cada irmão tem uma vocação, cada irmã tem uma vocação. E a irmã já se dispôs. Nós oramos por ela pela tarde. Agora eu queria perguntar diante da igreja. Dê uma olhada para o seu filho. Dê uma olhada para o seu filho. Dê uma olhada para os seus filhos. A irmã Rosa, ela se dispôs a estar, irmãos, tomando conta dos nossos filhos. Não é isso? Dos nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande. E aí nós queremos perguntar dos irmãos. Os irmãos aceitam que a irmã esteja à frente do Ministério Infantil? Amém? É unânime? Pastora, contigo. Vamos para alguém segurar essa câmera. Aleluia. Pega as suas mãos para cá. Vamos orar pelo irmão Bodo. Vamos orar pelo irmão Praimer. É o Magno. Estamos dentro de Praimer, é mais difícil. Pela família, porque é uma família jovem. Eu já tenho meus 30 e alguma coisa, mas até ela chegar aos 30 aí, talvez, né? A minha idade eu não tenho nenhuma rua. E quem trabalha com crianças tem um ministério árduo, porém, é como pensador, imagine daqui a 20 anos ela diz assim, olha, o Valdão, o José, o Eliseu, são pastores, mas eles estiveram nas minhas mãos. Imagine, irmãos, a graça que é. Abençoe a fé do Senhor. Senhor Deus e Pai dos céus. Te apresentamos, meu Deus, a tua serva, Senhor. E tem se disposto, Pai querido, a fazer, Pai, esse trabalho, Senhor, infantil. Meu Deus, eu posso dizer, Pai, que 99,9% das pessoas não querem trabalhar, meu Pai, com crianças. Por isso, meu Deus, eu te peço, Pai, que a tua graça seja dobrada sobre a vida da tua serva, Senhor. Meu Deus, que a tua unção seja poderosa, Pai, na vida dela, Pai querido. Meu Deus, quando ela passar por lutas e aflições, Pai, consola, conforta, Pai, com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. De maneira, Pai querido, que ela nunca venha se sentir solitária, Pai, porque o Teu Espírito Santo a conduzirá, porque o Teu Espírito Santo derramará sempre da Sua graça, porque o Teu Espírito Santo estará sempre ao seu lado, Pai querido. Dá, meu Deus, a Tua força, o Teu poder, a Tua serva, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Deus, alimenta, Pai, com o Teu Espírito, com a Tua graça. Em nome de Jesus, todas as crianças
Você chega aqui perto dela, em nome de Jesus, todas as crianças. Todas as crianças. Queria você tirar uma foto bem bonita, seu celular não é bom de foto. Tira uma foto bem bonita. Todas as crianças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém tem uma máquina aí, irmão? Aquela super útil?